Olá, sou o professor Luiz Carlos Bertevello e esse é o canal Você Pode Fazer Assim. Você já deve ter ouvido falar em sal de cozinha na sua vida, né? Sal de cozinha, sal rosa do Himalaia. Mas você já ouviu falar em íons? Ouviu falar em cátions, ânions, compostos iônicos? Pois é, nesse vídeo a gente vai falar exatamente dos íons, aqueles elementos que compõem os sais e os óxidos. Vamos ao vídeo. Então, vamos aos íons. Os íons são os cátions e os ânions. Primeiro, a gente vai falar sobre os cátions. Bom, antes de mais nada, vamos pegar o nosso exemplo aqui, o sódio. O sódio, o símbolo dele é N maiúsculo A minúsculo. Esse é o símbolo do sódio. O sódio, o átomo desse elemento, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, ok? Então, um átomo de sódio com a carga igual a zero, ou seja, eletricamente neutro, ele tem exatamente 11 prótons e 11 elétrons. Então, imagine que eu tenha uma pequena pedrinha de sódio em mãos. Claro, não na minha mão, porque o sódio ia fazer um estrago lascado na minha mão. Bom, se num laboratório com todo o carinho do mundo eu pegasse uma pequena pedra de sódio e colocasse ela na água, eu teria uma reação muito enérgica, muito violenta. O sódio, em presença da água, ele ia fazer o seguinte: ele não tem 11 prótons e 11 elétrons, ele iria perder, doar, liberar um elétron. A hora que ele fizesse isso, a carga dele seria de mais um, ou um mais. Por quê? Se ele cedeu o elétron, se ele liberou um elétron, ele passa a ter um próton em excesso. Ok? Então ele passa a ter uma carga, e essa carga é positiva. No caso do sódio, especificamente, ele libera um elétron, passando a ter 10 elétrons. Lembra? Ele tinha 11 prótons e 11 elétrons. Nesse instante, ele tem então 11 prótons e 10 elétrons. E esse, meus amigos, é o cátion do sódio. Muitos outros elementos metálicos formam cátions, ok? O lítio, lá da bateria do celular, o mais, o potássio, o mais, o magnésio. O magnésio, ele libera 2 elétrons. O nosso amiguinho cálcio, o cálcio libera 2 elétrons, ok? O alumínio libera 3 elétrons. Vamos lá, outros aqui. O ferro pode liberar 2 elétrons ou 3 elétrons. O mais comum dele na natureza é o chamado ferro 3. Outro que tem essa propriedade é o cobre. O cobre, existe o cobre mais, existe também o cobre 2+. Todos eles são metais que se transformam em cátions, ok? Participando de muitas reações químicas. Então é o cátion do lítio, o cátion do potássio, o cátion magnésio, o cátion cálcio, o cátion alumínio, ok? E esses elementos, né, chamados agora de cátion, participam de muitas reações químicas e vão se transformar em sais, ok? Então, esses são os cátions, e é assim que se forma um cátion, ok? Um elemento químico neutro, que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, e que perde elétron, ou libera elétron durante uma reação química. Os ânions
exatamente ao contrário dos cátions, eles são os elementos que vão receber esses elétrons, ok? São elementos químicos que são ávidos por elétrons. Eles gostam de elétrons. Um deles é o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, ele, em presença de uma reação química, geralmente, o que ele vai fazer? Ele vai capturar elétrons. No caso do oxigênio, do átomo de oxigênio, então vamos escrever aqui átomo, estou representando aqui o átomo de oxigênio, ok? Ele vai ficar O2-. Então esse cara é o ânion oxigênio. É o ânion oxigênio que participa da formação dos óxidos, ok? Vamos pegar um outro átomo aqui, o átomo de cloro. Cloro é um C, né? E um L minúsculo. O cloro, ele captura um elétron normalmente, ok? E o cloro passa a ser cloro -1. O cloro, ele, quando ele passa a ser um ânion, ele recebe um nome. O nome dele é cloreto, tá? O nome dele é cloreto. É daí que vai surgir, por exemplo, a formação do sal de cozinha. A formação do sal de cozinha vai ser o cloreto e o sódio. Ou seja, a formação de um composto iônico, é exatamente, para a gente fechar aqui, um composto chamado iônico, é exatamente um composto formado por um cátion e por um ânion, ok? Então, o cloreto de sódio é formado por um átomo de cloro e um átomo de sódio. Mais especificamente, ele é formado, na verdade, por um ânion de cloro que se juntou com um cátion de sódio. Ok? Então, um abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, participar, deixar os comentários de vocês. Ok? Num próximo vídeo nós falaremos mais sobre os compostos iônicos e também sobre nomenclatura de compostos iônicos. Tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço para vocês. Até!